contexto. O que acontece? No final do livro de Juízes, nós vimos naqueles 2 últimos capítulos que aconteceu com os irmãos. Lembra que a gente falou de Micá, do levita, que acabou se precipitando. O povo de Israel já estava brigando entre si, já estavam acontecendo várias dissensões entre eles já estavam tecnicamente oscilando espiritualmente. Quando nós vemos aqui, então, quando Deus levanta Samuel, o que acontece? Já está havendo um desgaste espiritual. Por quê? A palavra fala claramente em 1 Samuel, e o primeiro capítulo ele faz questão de falar sobre o quê? Sobre a história de Samuel. Como Samuel apareceu. Né? Às vezes nós vemos assim, parece que está descompensado, porque está falando de um cenário de uma família, mas não, ele está ambientando o leitor a entender de onde Samuel apareceu. Por quê? Por causa da importância de Samuel. Então ele fala sobre Ana, fala sobre a vida de Ana e como Ana concebeu a Samuel. Então a palavra nos diz que havia um profeta, havia um sacerdote chamado Eli. Então o que ocorreu naquela época? Em pequenos capítulos, nós vamos ver que o povo já estava de novo se dando a várias outras situações. Eli já não estava com o mesmo zelo que estava, e seus filhos, que eram para ser aqueles que seriam, estavam pior ainda. Então Deus ele percebe essa necessidade do povo, e o povo começa agora a fazer o quê? Começa a sofrer por essa situação. Então Deus vai, através de Ana, e levanta quem? Samuel. Até então, o povo vinha de um contexto social da seguinte forma. Lembra que a gente falou? Eles já estavam estruturados, assentados, cada um nas suas divisões. Só que agora eles estavam se dando em casamento com outras nações, estavam praticando outros deuses. Então eles estavam agora, infelizmente, vivenciando os seus prazeres, os seus desejos. E isso, naquele período, era algo que Deus não suportaria, porque eles já eram maduros a entender quem era Deus. Lembra? Eles já tinham conhecimento, eles já não eram mais criancinhas na presença de Deus. Eles não eram mais pessoas que estavam começando a desenvolver maturidade. Eles já eram em questão de espiritualmente falando, eles já deveriam ser maduros. Só que eles acabam por eles sabiam da lei, detinham a lei, sabiam como usar, eles começam a se aproveitar da lei e começam agora a se afastar do que é correto. Deus levanta então Samuel para isso. Então quando Deus levanta Samuel, o povo está como? Dividido em seus prazeres e vontades. E isso faz com que haja uma emergência no Senhor a reestruturar de novo esse povo. Então Samuel entra para poder fazer isso. Samuel ele assume toda a liderança desse povo. Então ele é sacerdote, ele também é
juiz e também é o líder dessa nação. Olha que grande responsabilidade. Lembra que a gente leu nos textos anteriores como os juízes deveriam se portar? Então ele acaba assumindo essa situação do povo. Ele é o que conduz espiritualmente, mas ele também é aquele que vem estruturar eles no conceito de moral, e ele também faz toda a condição de liderança sobre os líderes das tribos, enfim. O que acontece com esse povo? Ele continua a se dar sobre as suas vontades. E aí eles percebem que há uma necessidade de serem representados. Olha só. Aí chegamos em Deuteronômio no capítulo 17. Quando vocês quiserem um rei, não vejo problema nisso, Deus está querendo dizer. Mas esse rei tem que agir conforme algumas situações. Então lembra que eu perguntei? Eles foram errados em pedir um rei? Não. Mas o único problema é que eles pediram um rei segundo a semelhança que eles estavam tendo aonde? Do mundo. Segundo a visão que eles tinham de fora. E Deus deixou muito claro que o problema não era eles terem um rei. Que esse rei deveria ser segundo o coração dele. Mas que fossem, primeiramente, um rei de dentro deles, um rei que fosse justo, um rei que liderasse a eles, primeiramente, espiritualmente, que conduzisse eles a Deus e que eles conseguissem, então, ficar em harmonia com o Senhor. E no caso do coração deles, não era esse desejo. Eles querem um rei para poder se assemelhar aos outros. Então eles não estavam um pouco preocupados com o que seria essa liderança. Eles queriam se portar, porque eles olham e falam, fulano tem rei, ciclano tem rei, ciclano tem rei, e a gente está indefeso. Isso faz com que Samuel venha ficar indigesto com esse povo, porque ele fala, como indefeso? Se vocês são o que são, se chegar a ser o que é, e Moisés tem esse diálogo com o Senhor que a gente vai ver depois, dentro da parte das divisões. Mas isso é o cenário que se encontra lá. O povo agora quer se assemelhar, está deixando Deus, está se dando à idolatria, está se dando a vários outros costumes, e isso não é uma novidade. Só que o problema é que é o seguinte, eles não estão mais agora, como antes, voltando a Deus. Então eles estão deixando, eles estão em transição. E aqui que começa um dos maiores problemas desse povo. Porque agora eles estão deixando de ser um povo tribal, patriarcal. Vamos lá, para fazer certinho. Patriarcal, tribal, aonde Deus era o centro, então teocrático, e agora eles estão buscando ser unificados e regidos. Então agora a decisão não é mais de um grupo, não é mais decidirem todos os líderes, eles deixam agora e agora eles tiram Deus do centro, porque essa é a expectativa deles, e colocam um rei segundo como o desejo deles. E isso que está acontecendo, eles estão em transição. Porque até aqui no período patriarcal, quem era a referência deles? Em Abraão, Isaac e Jacó? Deus. Quando eles passam para o tribal, eles continuam ainda com a disseminação de informação patriarcal, a maneira de lidar de forma familiar, em grupo, só que agora eles estão mais organizados.
em tribos, mas ainda a referência deles é quem? Deus. Quando ele se organiza de maneira teocrática em juízes, com tudo que nós vimos sobre como os juízes lideravam, eles estavam sendo regidos por homens, mas ainda a referência deles era quem? Deus. Mas agora, no período monárquico, eles seriam liderados fisicamente, humanamente, naturalmente por um homem, que esse homem seria a conexão de Deus. E aí já muda. Porque o Senhor fala que para que esse líder, ele deveria ser o quê? Um líder que vivesse segundo a palavra, o líder que vivesse sobre a justiça. E o homem, ele não tem esse poder contínuo de se colocar sobre essas expectativas diretamente. O homem, ele escolhe o mal. E aí o que acontece? O povo começa agora a se adaptar a esse período.